Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí vamos trazer novidades referentes ao próximo jogo do Vasco nessa segunda-feira contra o Cuiabá, partida que ainda não tem local definido, né? Então a gente vai trazer aí as novidades referentes aí à escalação, nosso treinador, o William Batista, o que a gente pode esperar desse jogo, né? Com uma motivação um pouco diferente após a saída do Barbieri. Vamos também trazer novidades sobre a situação de treinador, né? Mais um nome sendo ventilado, mais um nome aí sendo especulado no Vasco, um treinador experiente, rodado, né, que recentemente estava lá no Al Hilal, time que eliminou o Flamengo do último campeonato mundial de clubes. E obviamente vamos falar sobre contratações, né, o Vasco praticamente acertado com mais um jogador aí para a temporada. E no final do vídeo vou trazer, né, um quadro novo aqui no canal, que é apresentar molecada da base. Hoje a gente vai trazer o nosso camisa 10 do Sub-20, craque de bola, moleque ali que realmente está jogando demais, tanto é que já foi aí convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, então a gente vai trazer imagens, vamos falar um pouquinho sobre quem é esse atleta, né, o que a gente pode esperar dele num futuro próximo, já vestindo a camisa do Vasco no time profissional. Então, primeiramente, quero convidar todos vocês a acompanharem, assistirem o vídeo aqui até o final. Peço também a sua ajuda e a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo, né, para ajudar na divulgação e no crescimento aqui do nosso trabalho. E convido você que é vascaíno, que está chegando aqui pela primeira vez, para se inscrever no canal, para vir fazer parte da noi família. Nós somos aqui 453 mil vascaínos e vascaínas, né? E como eu sempre falo, quanto mais torcedor do Vasco nós tivermos aqui na nossa família, no nosso canal, mais voz ativa, mais força a gente vai ter para, primeiro, cobrar, pressionar por mudanças e, obviamente, também ajudar o Vasco aí de todas as formas que nós pudermos aí no futuro próximo. Então, convido você que ainda não está inscrito a se inscrever, né, e se juntar aí a esses mais de 400, quase meio milhão, né, de vascaínos aqui no nosso canal. Beleza? Então, bora começar o vídeo falando da partida dessa segunda-feira. O jogo está marcado para as 9 horas da noite, né, a partida que aconteceria em São Januário, após o tumulto, né, da partida contra o Goiás. O Vasco aí acabou levando um gancho de 30 dias sem público nos nossos jogos, e para piorar ainda mais a situação, o Vasco ainda levou, né, um gancho ali de interdição de São Januário por tempo indeterminado. Com essa situação, o Vasco tentou, através de algumas liminares, né, derrubar essa liminar ali, fazendo com que o Vasco não pudesse atuar dentro da nossa casa, dentro do nosso estádio. O Vasco não conseguiu derrubar essa liminar e com isso fica em definição, né, onde o Vasco vai jogar. Existem algumas possibilidades. O Engenhão, o Vasco, segundo informações, já fez um primeiro contato com o Botafogo para saber da possibilidade de utilizar, né, o estádio do Botafogo, que será inclusive onde o Vasco vai atuar na próxima rodada, né, já contra o próprio Botafogo no clássico, né, que a gente vai ter contra o líder da competição. O Vasco também poderia jogar em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, tem ali o estádio da Portuguesa da Ilha, o próprio Maracanã seria uma opção, mas a gente sabe ali, né, do custo muito alto, né, ainda mais para jogar sem público no Maraca, e a briga entre Vasco, Flamengo e Fluminense nessa situação envolvendo o Maracanã também não ajuda em nada. Então essa situação indefinida, falta aí um dia para o jogo acontecer e até agora a gente não tem aí essa definição de onde será essa partida. Mas enfim, provavelmente ainda no decorrer do dia de hoje a gente deve ter isso aí sendo resolvido e a gente traz para vocês no vídeo de hoje à tarde, mas sinceramente não faz nem tanta diferença assim, porque não teremos público, né? Então eu acho que aí de repente o melhor seria até jogar no Engenhão, porque já se acostuma ali com o gramado sintético, né? Já vai saber mais ou menos como jogar contra o Botafogo, então acho que seria o ideal que a gente já jogasse por lá, né, nessa partida contra o Cuiabá. Mas falando em relação ao jogo, mais especificamente, né, é uma indefinição muito grande em relação à escalação, em relação a qual o time que vai a campo, qual vai ser a forma de jogar do Vasco, né, até porque tivemos a demissão do Maurício Barbieri e de toda a comissão técnica, né, auxiliar, o Maldonado, o preparador físico, e tivemos a efetivação do William Batista, né, que é o treinador do Sub-20, que vem fazendo um trabalho sensacional, diga-se de passagem. Inclusive ontem à noite nós colocamos aqui no canal uma entrevista que ele deu pra gente há mais ou menos um mês e meio atrás, então você que não assistiu,
Brasil. Vou deixar a dica para vocês assistirem esse bate-papo e conhecerem um pouquinho melhor quem é o William Batista, né, que vai estar na beira do campo, comandando a nossa equipe aí nessa segunda-feira. E aí fica a dúvida, será que o William vai fazer muitas mudanças na equipe, né? Será que ele vai trazer novidades na forma de jogar, na intensidade, no esquema tático e na escalação também? Cara, não tem muito o que dizer, né? É esperar, é aguardar. Não acredito que ele vai mudar muito o time, né? Talvez mude ali algumas peças, de repente mude a forma de jogar, mas o certo é o seguinte, teremos ânimo novo, né? Teremos ali oportunidades para jogadores que de repente não vinham sendo aproveitados, e eu acho que a moral e a confiança muda um pouco, né? Os jogadores não estavam acreditando mais no trabalho do Barbieri, e sempre que pinta, né, um treinador novo, principalmente um treinador de dentro do clube, jogadores abraçam, os jogadores vão ali trazer, né, aquele espírito de Vasco da Gama de volta. Acredito muito, né, que eles vão tentar fazer de tudo para nesse jogo contra o Cuiabá, né, já buscar uma vitória, né, para abraçar o treinador e para abraçar esse momento complicado que o nosso Vascão vive. Enfim, partida segunda-feira, 9 horas da noite, e vou falar para vocês, cara, tem que ganhar, independente de treinador, independente de momento, independente de contratação, de quem será o futuro treinador, tem que entrar em campo e ganhar do Cuiabá, independente também de onde vai ser essa partida. E queria, antes de passar para o próximo assunto aqui, né, que vai falar de mercado da bola, treinador, outros assuntos importantes, lembrar vocês que, por incrível que pareça, irmão, o Vasco ainda tá jogando em casa, o Vasco vai pagar muita grana aí nas casas apostas, e a nossa parceira do canal, a 1xBet, ela tá aí multiplicando por 2 o valor do seu primeiro depósito, ou seja, tá dando 100% de bônus para você que fizer o seu depósito a partir de qualquer valor ali, depositou 5, ganhou 10. Botou 10, ganhou 20, botou 50, ganhou 100. E além disso, né, além de você ganhar 100% de bônus, nesse final do mês de junho, agora no dia 30 de junho, a 1xBet vai sortear 5 camisas oficiais do Vasco e esse agasalho aqui, ó, da capa, lindo, maravilhoso. Esse agasalho aqui que, meu irmão, quem não quiser um agasalho desse, ainda mais agora, no inverno, tá completamente doido. Tudo que você tem que fazer é se cadastrar lá embaixo na 1xBet, no primeiro comentário fixado, fazer um depósito utilizando o código promocional Mário Vasco. Como eu venho falando nos últimos vídeos, quanto maior o depósito, mais chances você vai ter, né? Então, botou ali 10 reais, seu nome vai estar 10 vezes no sorteio. Botou 50, seu nome vai estar 50 vezes. Então, quanto mais você depositar, maiores são as suas chances aí no sorteio desses brindes que a gente vai ter no dia 30 de junho. Beleza? Passando aqui agora para os próximos assuntos, né? Vamos falar sobre o primeiro treinador, né? A situação aí envolvendo quem será o novo técnico do Vasco. Muitos nomes sendo especulados, né? O primeiro foi o do Vojvoda, treinador lá do Fortaleza, que vem fazendo um trabalho sensacional por lá há algumas temporadas. O Vasco até estaria disposto a pagar a multa rescisória, que gira em torno de 7 milhões de reais ali pela contratação do Vojvoda, mas a situação será que ele vai querer sair do Fortaleza? Tá muito acomodado por lá, a torcida ama o Vojvoda por lá, um time que vai brigar novamente ali por Libertadores, um time que tá estruturado, não tem tanta pressão assim. Eu acho muito improvável, tá? Eu acho muito difícil. Ele não quis vir pro Vasco no começo do ano, quando o Vasco tentou, que dirá agora, né, parceiro? Que dirá nesse turbilhão, nesse caldeirão que é esse Vasco no momento aí na competição. Acho muito difícil o Vojvoda aceitar esse desafio. Outros nomes que foram especulados foram Roger Machado, Odair Helma, Rogério Ceni, né, que chegou a ganhar força no dia de ontem. E ontem também tivemos as informações que um treinador aí agradou muito aos executivos da 777, um treinador que está livre no mercado, que é o Ramon Dias, treinador que teve uma passagem vitoriosa no River Plate e nas últimas temporadas, né, estava no mundo árabe, passou pelo Al Nassr e passou também pelo Al Hilal. Vou até deixar aqui no canto da tela as últimas passagens pelos clubes deles, cara, e se você observar o aproveitamento, em praticamente todos os clubes que ele passou, aproveitamento superior a 60%, que é o que o Vasco precisa hoje para se livrar do rebaixamento. Então, um treinador que na passagem que ele teve pelo River, por exemplo, teve uma passagem muito interessante, que o clube estava vivendo um momento horroroso e ele conseguiu recuperar atletas, ele conseguiu recuperar o clube, né? O River acabou conseguindo se reestruturar nas mãos aqui do Ramon Dias. Não conheço muito o trabalho dele, o que eu sei botou o Flamengo na roda no passado, fez bons trabalhos por onde passou, como vocês puderam ver aqui no canto da tela, né? Então, um treinador experiente, um treinador cascudo, um treinador que conhece o futebol brasileiro, né? Por ter já trabalhado aqui na região sul-americana. E fica aí, né, a dúvida, será que ele conseguiria reerguer o Vasco? Será que ele conseguiria trazer essa experiência para estruturar o futebol vascaíno?
pergunto para você aqui embaixo nos comentários, caso ele realmente venha a ser o escolhido aí para comandar o nosso futebol. E agora falar um pouquinho sobre mercado da bola, né? Antes da gente falar sobre outros assuntos, a situação é o seguinte: Gary Medel, tá acertado, né? Segundo informações, está apenas esperando ali o contrato ser enviado para ele poder assinar e já chegar ao Brasil aqui para fazer exames médicos e se juntar ao restante do elenco, né? Juntamente com as outras duas contratações que também estariam acertadas, do Serginho e do Maicon. E em relação a Lianco, Lanzini e Fernando, o Vasco aí segue realmente negociando, negociações complexas, difíceis, que envolvem muita grana, né? E como eu já falei para vocês, Johannes Spurs, que é o chefe do futebol da 777, está encabeçando, né? Está sendo responsável por lidar em relação a todas essas contratações. A situação de atacante, de camisa 9, de centroavante, sim, o Vasco tem interesse em alguns atletas, né? Alguns jogadores aí sendo monitorados. A gente não sabe ainda qual vai ser a opção ali em relação ao Pedro Raul, né? Um jogador que chegou para ser um dos principais jogadores do Vasco na temporada, não desempenhou, não agradou, pode ser negociado na janela, né, de meio de ano agora, porque obviamente o Vasco vai trazer um camisa 9, Pedro Raul provavelmente não seria mais utilizado. Então essa situação é realmente um pouco complexa. Em relação ao Rodrigo Salazar, jogador de 23 anos, uruguaio, que atua na Alemanha, né, lá no Schalke 04, realmente o Vasco fez uma sondagem, provavelmente vai fazer uma proposta aí pela contratação do meia de 23 anos, que é jogador do Schalke 04 e também da seleção uruguaia. Então provavelmente teremos desfechos positivos ou negativos em relação a essas negociações já no decorrer, né, no início dessa semana aí, após o jogo contra o Cuiabá. Mas galera, não vai embora, o vídeo ainda não acabou, né? Agora, como eu falei, a gente vai tentar implementar um quadro novo aqui no canal, pelo menos trazer uma vez por semana pessoas, jogadores da base. E hoje eu quero começar com um craque, um moleque que é realmente fenomenal, um moleque aí que é o camisa 10 do Sub-20 do Vasco, que é o JP, menino que chegou ao Vasco há mais ou menos 4 anos atrás, vindo do Goiás, um garoto ali que é polivalente, pode jogar de primeiro volante, segundo volante, pode jogar um pouco mais avançado, é um jogador que faz aquela famosa box to box, né, de área a área, chega muito bem para finalizar. Também é um jogador que tem muita força física, é um jogador de muita marcação, muita roubada de bola, né? E eu vou deixar com vocês aqui alguns lances do JP, que recentemente foi convocado pelo Ramon Menezes, né, para a seleção brasileira sub-20 antes da Copa do Mundo. Então um potencial gigante, um garoto alto, forte, joga com as duas pernas, tem uma ótima visão de jogo, né? E é um futuro promissor. É um garoto que muito provavelmente já deve estar aí aos poucos sendo promovido ao profissional aí no decorrer dos próximos meses, né? A tendência é que o nosso novo treinador, quando receber o time ali do William Batista, pegue, né, dicas com o professor William Batista de quais meninos do Sub-20 ele já começa aí a observar, e com certeza o JP é um desses candidatos, né, um desses meninos aí que tem tudo para trilhar um caminho vitorioso, um caminho aí de muito sucesso dentro do Vasco, futuramente numa seleção brasileira principal, com toda certeza. Então vou deixar com vocês algumas imagens do JP aqui agora, alguns vídeos também do JP, né, com a camisa do Vascão, gol que ele fez contra o Botafogo aí na última partida pelas semifinais do Campeonato Carioca, inclusive um golaço de fora da área. E depois a gente vai ter também mais notícias sendo trazidas para vocês aqui pelo meu irmão Lineker Beyond. Então fica com os lances do JP e depois o Lineker vai trazer mais notícias para vocês, beleza? Então ó, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!